Ok, bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Hoje a gente tem o prazer de ter um colega nosso aqui, o Adrian Rodrigues Colucci, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Observatório do Valongo. E o Adrian vai falar principalmente sobre um trabalho recente que eles publicaram. Por favor, Adrian, fique à vontade, pode compartilhar sua tela. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Otton. Vou colocar aqui para apresentar. Tá tudo ok aí? Sim, perfeito. Bom, vocês me dizem então quando eu posso começar. Pode começar, fique à vontade. Tá certo. Bom, gente, obrigado primeiramente pelo convite. Para mim é sempre prazer estar fazendo o seminário, tanto remotamente quanto presencialmente, quando eu vou para Guará. E dar os parabéns aí pela iniciativa desses seminários semanais que eu sempre tento acompanhar na medida do possível. Bom, esse seminário vai ser sobre a caracterização dinâmica de uma ressonância entre um satélite do candidato a planeta anão, Kawar, e o anel de Kawar recentemente descoberto. Bom, esse é um trabalho em colaboração com o Bruno Morgado, também do Observatório do Valongo, e do Nelson Caligari, da Unesp de Rio Claro, que eu acho que, enfim, os dois estão aqui na sala. Bom, como vocês devem saber, esse ano foi publicada, né, a descoberta de um anel em torno de um planeta anão. Na verdade, o Kawar formalmente ainda não foi reconhecido pela IAU como um planeta anão, ainda permanece na lista de candidatos, mas na prática todo mundo chama de planeta anão, né? Não é o primeiro anel descoberto ao redor de planetas anões, lembrando que a Almeia também possui um anel, né? A Almeia, sim, é um planeta anão já confirmado. Bom, a questão é que o Kawar é um objeto de 550 quilômetros de tamanho, aproximadamente, e esse aqui é o Waywood, que é o único satélite natural conhecido de Kawar, certo? Daqui a pouco eu passo aí algumas informações sobre as características físicas e orbitais do Waywood. Mas a novidade desse ano foi, inclusive o Bruno, que é o segundo autor do trabalho, foi o autor principal da descoberta desse anel, um artigo que saiu na imprensa, enfim, bem já conhecido, da descoberta do anel, certo? Esse anel tem várias peculiaridades, sim. Como a gente pode ver aqui nessa ilustração, ele tem uma parte mais brilhante, sim, mais densa e mais fina, essa parte aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, e uma região menos densa e mais larga, digamos assim, né, com uma densidade menor de partículas. Bom, ou seja, que existe uma inhomogeneidade azimutal aí na estrutura do anel. Aqui tem um gráfico mostrando um dos resultados da descoberta, né? Ele foi descoberto por ocultação estelar, então aqui temos a ocultação do corpo principal, o Kawar, e aqui está o anel, tá? As diferentes regiões do anel, essa parte aqui da direita é da região mais densa e fina, essa parte aqui da esquerda é da região mais esparsa, digamos assim. Esse é do artigo do Bruno, da revista Nature, não lembro que mês que saiu, mas enfim, é bem recente. Então, é extremamente preciso, né, essa questão da diminuição aqui do fluxo, né, devido à ocultação estelar, e a partir daí foi, então, detectado esse anel. Bom, como eu falei da inhomogeneidade azimutal, um anel que possui essa característica, ele não é, digamos, uniformemente distribuído, as partículas não se distribuem uniformemente ao longo do anel. E aqui temos algumas características do sistema, qual é o Waywood e o anel, né, do sistema.
Vou falar mais para frente que, na verdade, são 2 anéis, tá? Tem um anel secundário aí que eu vou falar um pouquinho mais depois. Bom, então tem aqui o raio do Kawar, 555 quilômetros de raio, aqui a massa, enfim, o período de rotação. E aqui o Wayward, tá? 13.000 quilômetros de distância, né, o semi-eixo. É muito interessante olhar para esse dado aqui da excentricidade, porque, ao que tudo indica, a excentricidade pode ser, digamos, pode ser uma órbita circular, né, porque o erro é muito maior do que a medida, ou é um pouco maior, né, da mesma ordem do que a medida. Então, pode ser um anel, pode ser um satélite que tem uma órbita totalmente circular, ou pode ter uma órbita com uma excentricidade moderada até, né, 0,15. Aqui o período orbital do Wayward, e a localização da ressonância de movimentos médios 6,1 com as partículas do anel. Eu vou focar nisso aqui daqui a pouco, tá? E aqui vemos algumas características das observações feitas, certo? E aqui temos a largura do anel, então observem como, dependendo da observação, a largura do anel varia, né, substancialmente, então de poucas dezenas de quilômetros até algumas centenas de quilômetros de largura, evidenciando essa inhomogeneidade na estrutura do anel. Bom, aqui temos a representação, então, Kawar, certo? O anel aqui em preto, certo? E tem 2 particularidades desse anel. Ele está muito próximo da ressonância de movimentos médios 6:1, com Wayward, certo? Ou seja, 6 órbitas das partículas do anel para uma órbita do Wayward, tá? E ele está muito próximo da ressonância 1,3 spin-órbita, aí é com Kawar, tá? Da rotação de Kawar, é comensurável, digamos, o período de rotação de Kawar é comensurável, uma relação 1:3 com o período orbital das partículas do anel. Então, temos 2 ressonâncias envolvidas aí, tá? São ressonâncias de características diferentes, como vocês bem sabem, e a gente vai focar nessa ressonância de movimentos médios 6:1, nesse trabalho. Bom, mas talvez o fato mais intrigante do anel de Kawar é que ele está completamente fora, mas muito fora mesmo, do limite de Roche. E como vocês bem sabem também, a gente espera que os anéis de objetos, sim, em geral, de uma forma geral, estejam contidos dentro do limite de Roche do objeto. Então, aqui tem os anéis, né, de Saturno, e aqui o anel de Kawar ampliado numa escala de 100. Então, vejam, aqui está o limite de Roche, e aqui está o anel, tá, do Kawar, ou seja, está completamente fora do limite de Roche. Bom, surgiram, claro, o Bruno e colegas, eles explicam no artigo que tem várias possibilidades para esse mistério, né, digamos assim. Uma possibilidade é que as partículas sejam extremamente pouco densas, ou seja, quando a gente calcula o limite de Roche para o valor da densidade esperado para essa região do sistema planetário, estamos falando aqui, Kawar é um cubiano, tá? 42, 43 unidades astronômicas. Então, a densidade esperada para aquela região de partículas, né, se a gente coloca a expressão do limite Roche clássico, obtém essa distância aqui. Para o limite de Roche ser comparável com a distância em que o anel está, as partículas deveriam ser extremamente pouco densas, tá? Uma densidade que é inviável para aquelas regiões do sistema planetário, ou seja, que seria um cenário pouco realístico nesse caso. A segunda possibilidade é que essa estrutura seja transiente, ou seja, não estamos observando um anel, mas sim estamos observando uma espécie de disco de acreção, muito fino, claro, tá? No qual um pequeno satélite, né, uma pequena lua, ou algumas pequenas luas, estejam acretando esse material para se transformar em objetos massivos, certo? Mas as simulações indicam que a escala de tempo para a formação de pequenas luas é da ordem de algumas décadas. Então, a gente estaria digamos, numa sorte danada, digamos assim,
de estar observando exatamente uma janela temporal de, sei lá, 30, 40 anos, numa escala de tempo muito pequena comparada com as escalas de tempo de sistemas planetários, que são da ordem de bilhões de anos, né, ou centenas de milhões de anos, etc. Então, esse cenário é muito pouco provável também. E o terceiro cenário, que é o cenário que de fato a gente vai explorar nesse artigo, é o cenário em que algum mecanismo dinâmico esteja, ou alguns mecanismos dinâmicos estejam agindo para sustentar essa estrutura em forma de anel em torno do Kawar. Tá? E é nisso que a gente vai focar nesse seminário. Bom, como eu falei também, existe um segundo anel que foi descoberto também através de observações muito recentemente. É um anel interno ao anel principal, tá? Então, aqui as observações, então, Q1 é o anel primário e Q2 é o anel secundário. Tá? Observem aqui como essa queda bem mais expressiva aqui na parte mais densa do anel, né? do brilho aqui da estrela, devido à ocultação. E, então, são dois anéis, tá? Detalhes sobre esse segundo anel podem ser encontrados nesse artigo, que é também muito recente, tem poucos meses, do Pereira e colaboradores. E esse anel, esse segundo anel, também está fora do limite de Roche. Tá? Então, temos aí uma dupla, um duplo desafio, digamos assim, para tentar explicar essas estruturas em torno do Kawar. Bom, está aqui uma outra representação. Então, aqui, vejam como a órbita do Weywood, o único satélite conhecido no sistema, é bem mais distante, né, do que o semi-eixo maior dos anéis, tá? Tanto do anel primário como do anel secundário, que é esse segundo que está aqui dentro. Bom, qual que é o objetivo do trabalho? Então, investigar o ambiente dinâmico e a estabilidade na vizinhança próxima do anel de Kawar. Tá? Então, assim, a gente que é da área de astronomia dinâmica, quando surge alguma estrutura, alguma peculiaridade observada, a gente tenta explicar isso através de mecanismos dinâmicos, né? Então, essa é a tentativa que a gente fez nesse artigo. Então, primeiro, a grosso modo, tentar explicar a dinâmica do sistema na vizinhança próxima do anel, e depois focar especificamente na ressonância 6.1. Ver até que ponto, sim, essa ressonância 6.1 entre o Weywood e o anel é capaz de, ou ajuda, né, a sustentar a estrutura do anel. E também, como aventado também no artigo do Bruno e colaboradores, esse anel possui uma estrutura que, digamos, não dá para dizer 100% de certeza que é um arco de anel, mas se assemelha, ou seja, é um aglomerado de partículas que, o que tudo indica, pode ser uma espécie de arco de anel nessa parte aqui, né, nessa parte mais densa e fina que o anel primário possui. Então, será que essa ressonância ela ajuda a confinar esse arco? A gente tem aí trabalhos, inclusive do Nelson, bem recentes, que explicam como arcos de anéis ajudam, digamos, a sustentar ressonâncias, perdão, entre mímas e pequenos satélites ajudam a sustentar arcos, né, de anéis. Tem aí o arco de Hadrian, o arco de Metone, etc. e tal. Bom, qual que é a ferramenta que a gente vai usar? A ferramenta clássica do problema restrito dos três corpos. Então, temos o Kawar com o achatamento, o perturbador, que é o Weywood, e as partículas do anel. Tá? Então, problema restrito de três corpos, a gente usa o Mercury para resolver as equações exatas do movimento, e a técnica usada é os mapas dinâmicos, tá? Que vocês também já conhecem bastante bem. A gente mapeia uma grade de condições iniciais, no caso semi-eixo centricidade, assumindo que as partículas do anel estão posicionadas ao longo do equador do Kawar. Tá? Isso não é, digamos, 100% de certeza, mas ao que tudo indica também, as observações indicam que esse poderia ser o caso. Tá? A grade, o tamanho da grade é 22.500 simulações, 150 em semi-eixo, 150 em excentricidade. Então, a gente vai variando semi-eixo e excentricidade, construindo uma grade
de condições iniciais, integra e aí constrói os mapas dinâmicos. Os mapas dinâmicos têm indicadores dinâmicos, né? A gente pode usar a máxima variação de semi-eixo maior, a máxima variação de excentricidade, o Magno, sei lá, a gente pode usar também o número espectral, pode usar coeficiente de Lyapunov, enfim, alguns outros indicadores de caos que são indicadores clássicos já encontrados na literatura muito frequentemente. Bom, aqui os dados usados, né, para o sistema, as massas do Kawar, do Wayward, os raios. Vejam que o Wayward, ele tem um raio que não chega a 100 km. Tá? Então, assim, não é um satélite de tamanho expressivo, tá? Se comparado com o corpo principal. Aí, se a gente for ver, por exemplo, Plutão e Caronte, outros sistemas de planetas anões, o Orcus, né, com seu satélite, que agora esqueci o nome dele, Varda, né, que é um candidato a planeta anão, que tem um satélite enorme também. Então, assim, a priori não é um perturbador tão significativo. Então, só fazendo um mapa dinâmico para ver o que vai dar esse resultado. Né? Bom, um parâmetro muito interessante aqui é a excentricidade do Wayward, porque, como a gente falou anteriormente, tem uma incerteza enorme. Então, pode ser uma órbita circular ou pode ser uma órbita com uma excentricidade moderada, né, de quase 0,15. Então, esse parâmetro a gente vai variar nos mapas dinâmicos, então vai construir vários mapas dinâmicos usando esse parâmetro como parâmetro livre, né, fazendo várias simulações para o EW e vendo como essa excentricidade tem um papel fundamental em explicar algumas características dinâmicas desse sistema. Bom, aqui o primeiro mapa dinâmico, certo? Que é variando a excentricidade e inclinação das partículas, excentricidade e semi-eixo das partículas, aqui está em quilômetros, tá? E a gente usa o ΔE, ou seja, a máxima variação de excentricidade como indicador dinâmico, tá? Cada pontinho, cada pixel aqui desse mapa é uma simulação numérica, a gente calcula a excentricidade máxima, a excentricidade mínima, faz a diferença e coloca aqui nessa paleta de cores, tá? Bom, a primeira estrutura que salta aqui aos olhos é a ressonância 6-1 entre o Wayward e o anel. Tá? Essa estrutura aqui mais amarelada, mais laranja que aparece aqui no mapa. Tá? Bom, acontece que esse mapa foi feito para a excentricidade nominal do Wayward, tá? Do best fit, digamos assim, das observações. O anel, ele está um pouco corrido para a direita, tá? O anel está em 4.057 quilômetros e a ressonância, a posição nominal da ressonância está em 4.028, ou seja, que existe uma diferença de 29 quilômetros entre a posição nominal da ressonância e a posição nominal do anel. A questão é que toda observação está afetada por barra de erro, então a gente tem que tentar entender se, digamos, esses 29 quilômetros são significativos ou não, se eles estão aí, digamos, dentro da barra de erro. Tá? Esse mapa foi feito para 1.000 anos, tá? Que representam 30.000 períodos orbitais do Wayward, ou seja, é um tempo significativo, né, para o que é a escala desse sistema. Tá? E aqui embaixo a gente vê uma estrutura mais preta, mais escura, né, azul, com uma parte mais preta no centro, que eu vou explicar o que é isso daqui a pouquinho. Bom, observem como muda esse mapa dinâmico quando a gente agora, em lugar de usar a excentricidade do Wayward, o valor nominal, usa o valor máximo, sim, indicado pelas observações, ou seja, seria 0.056 mais 0.093, né, que seria quase 0.15. Bom, aqui, obviamente, né, como era esperado, a largura da ressonância aumenta significativamente, tá? O próprio valor do ΔE, né, já fica com uma escala muito maior do que anteriormente, tá? Ou seja, o ambiente dinâmico ele muda, e isso era esperável porque, claro, a gente está aumentando a excentricidade do corpo perturbador. Tá? Então, é isso que está escrito aqui embaixo, né? Será que o anel, vendo assim, esses 20... Aqui, a distância ela é um pouco reduzida, porque a largura do anel aumentou, tá?
E então, será que esses 20 e poucos quilômetros são, digamos, uma distância significativa como para afirmar que o anel está fora da ressonância 6.1? Porque no artigo do Bruno e dos colegas, eles deixam meio que em aberto essa possibilidade. Está escrito lá, close to the 6, né, perto da ressonância 6.1, e, enfim, a ideia, então, era um pouco abrir o jogo aqui para tentar fazer essa exploração através da análise dinâmica. Bom, esses 2 pontos que estão aqui, brancos, a gente pegou e fez uma simulação justamente de um lado da ressonância e do outro lado da ressonância 6.1, nessa faixa preta que aparece aqui embaixo. E o resultado dessas 2 simulações mostrou que essa faixa preta, na verdade, não é outra coisa do que o lugar de equilíbrio do delta var-π, ou seja, o que é o delta var-π? É a diferença de longitudes de pericentro, tá? Eu não consegui colocar o barrinho aqui em cima. É a diferença de longitude de pericentro entre o wavelet e a partícula do anel que está aqui localizada, tá? Essa ou essa aqui. Ou seja que as partículas que habitam essa região, a priori, tá? Tem uma evolução dinâmica com pericentros alinhados com o pericentro de wavelet, com o pericentro do perturbador. Tá? Então é um fato bastante interessante, né? Porque a priori a gente espera que as partículas do anel não tenham uma excentricidade tão significativa. Isso aqui é mais ou menos 0,01, um pouquinho menos, né? Que é um valor esperado, né? Não sei se esperado, talvez seja um pouco elevado para partículas de anel. Mas, a princípio, essas partículas que estão nessa região aqui têm pericentros alinhados com o pericentro do wavelet. Como está mostrado nessas figuras aqui, tá? Nessas representações clássicas do E-seno, E-cosseno do delta var-π. A gente vê que o centro aqui da origem não está, né, na figura, tem a componente forçada aqui, etc. Bom, uma outra ideia que a gente teve é fazer mapas dinâmicos, agora não variando mais a excentricidade das partículas, mantendo fixa a excentricidade das partículas num valor residual de 10 a menos 4, mas variando a massa do wavelet. Tá? Porque o que acontece? A massa do wavelet não é totalmente conhecida. A massa do wavelet, o raio é estimado pelas observações, mas a massa é calculada assumindo que a densidade do wavelet é similar à densidade do quasar. Ou seja, a gente assume que o wavelet e o quasar se formaram mais ou menos juntos, tá? Então é de se esperar que eles tenham uma densidade similar, densidade típica dos objetos do cinturão transneptuniano, né, que é a região em que eles habitam. Mas a gente pode dar uma liberdade aqui para variar a densidade, né, a razão de densidades entre wavelet e quasar. Então a gente variou entre 0,5 e 1,5, e isso, claro, vai variar a massa do wavelet, mantendo constante o raio dele. Então, mapeamos agora a massa do wavelet em função do semi-eixo maior das partículas. E o resultado não mudou significativamente. Novamente, para os valores nominal e máximo da excentricidade do wavelet. Tá, vemos a ressonância 6.1 aqui, bem fraquinha, e um pouco mais presente no caso da excentricidade máxima. Mas o que é interessante é que a posição da ressonância, apesar de que parece que está meio torta aqui, né? Parece que tem uma inclinação, digamos, não é totalmente vertical. A posição é mais ou menos a mesma do que nos mapas anteriores, 4.030, mais ou menos, quilômetros. A posição da ressonância 6.1 entre o wavelet e as partículas do anel. Bom, esse mapa aqui talvez seja o resultado mais importante, o que eu considero mais interessante do trabalho. Porque agora, o que a gente vai fazer? Em lugar de mapear a vizinhança próxima, tá? Aqui estava entre 3.900 e 4.300 quilômetros, vamos focar, vamos dar um zoom na ressonância em si, tá? Que é o que todo mundo faz quando vai olhar a estrutura da ressonância, seja ela qual for, tá? Esses mapas aqui são mais ou menos, digamos, para localizar a ressonância. Esse aqui, esse aqui. Então, sabemos que ela está mais ou menos 30 km separada da posição nominal do anel. Agora vamos focar na ressonância em si. E a gente construiu 4 mapas dinâmicos.
para 4 valores diferentes da excentricidade do Wavewood: 0028, 0056, que é o valor nominal, 01 e 0149, que é o valor máximo. Tá? Aqui o tempo de integração é menor, porque a gente vai querer, digamos, excluir qualquer efeito secular, vamos tentar, né, fazer integrações para, digamos, 2, 3, ou até 4, né, períodos da ressonância, e eu vou mostrar qual que é o período da ressonância depois, através da análise espectral. Então, a gente fez por 200 anos, tá, para, digamos, focar na ressonância em si, para não, digamos, não deixar entrar componentes seculares que possam, digamos, atrapalhar o próprio estudo da ressonância. Bom, então aqui vemos que a ressonância, para excentricidade bem baixa, ela já aparecem esses picos, né, essas linhas que estão aqui, que não é outra coisa do que os harmônicos, os multipletos, sim, da própria ressonância 6.1. Tá? Quem já trabalhou, enfim, sei que aí todos vocês, a maioria trabalha com, incluindo o efeito do achatamento, né, do J2, esse justamente é um efeito que o J2 faz com as ressonâncias, né, produz essa divisão em multipletos de uma mesma comensurabilidade, nesse caso é a 6.1. Tá? Então, temos aqui vários harmônicos, né, vários multipletos, que são vários ângulos, os diferentes ângulos críticos da ressonância 6.1, no mesmo mapa dinâmico. E observem aqui a escala, tá? É de 4.020 a 4.040, são 20 quilômetros apenas. Temos aquela faixa horizontal, né, que eu mostrei que é o lugar de equilíbrio do delta bar-pi, etc. Bom, aumentando um pouquinho a excentricidade agora, indo para o valor nominal, já os multipletos eles aparecem com uma significância bem mais importante, né? Então temos o harmônico principal, que é esse que está aqui em 4.028, o segundo harmônico que está em 4.031, o terceiro harmônico está em 4.034, e o quarto harmônico que está em 4.037. Tá, tem mais harmônicos aqui, eu cortei, mas eles vão ficando mais fraquinhos, né? Tem um aqui em 4.040 também, um quinto harmônico. Como era de se esperar, assim que a excentricidade do perturbador vai crescendo, vai se produzindo o fenômeno de overlapping, né? Fugiu agora a palavra em português, mas enfim, de overlapping intersecção, né, entre as ressonâncias, quando a excentricidade do perturbador cresce. Então, aqui, para 0,1, já aparece o harmônico principal, sim, bem mais expressivo, tá? Aqui já dá para ver o centro da ressonância, enfim. O secundário já foi, o segundo harmônico já foi totalmente tomado, né, pelo primeiro, então já existe o overlapping aqui bem evidente, e aqui está o terceiro, que também para altas excentricidades já vai ficando solapado com o harmônico principal. E para a excentricidade máxima, aí sim, veja como vai crescendo aqui a escala, tá? Então, regiões que, enfim, não sei se dá para dizer que são regiões caóticas, mas certamente as separatrizes já são mais, apresenta movimento mais irregular, com máximas variações de excentricidade mais expressivas, etc. Então, é muito interessante isso, porque a gente observa como uma única ressonância, uma única comensurabilidade, ela é separada, né? Ela está separada em harmônicos claramente observados para a excentricidade baixa, para o valor nominal da excentricidade do Wavewood, e para a excentricidade grande, eles já começam a interagir entre si e se produz o efeito de overlapping de ressonância. Tá? Bom, novamente aparecem os pontos brancos aqui, tá? Que o que eu estou fazendo aqui para esses pontos brancos é integrações numéricas individuais, tá? Então aqui essa parte mais preta seria o centro da ressonância, aqui, onde eu estou apontando o mouse, e aqui duas simulações no que seria a separatriz, né, ou a região mais próxima aqui da borda, né? Tanto a borda interna quanto a borda externa da ressonância 6.1, entre o Wavewood e o anel. Bem, então, dependendo, na conclusão desse gráfico, é que dependendo que a excentricidade do perturbador tem um papel fundamental para desenhar a estrutura dinâmica da ressonância 6.1.
Então, vejam, as larguras dessa ressonância variam de 1 quilômetro, né, esses multipletos aqui pequenos, eu vou ampliar, eu vou deixar aqui ampliar de novo, né, essa escala é mais ou menos de 1 quilômetro, tá, até 10 quilômetros, quando nós já temos, né, mais ou menos aqui entre 4.025 e 4.035, a largura máxima da ressonância, quando a excentricidade adota o seu valor máximo, a excentricidade do Wayward. Tá? Bom, acontece que esses 10 quilômetros é mais ou menos da ordem, né, da largura dos arcos, ou do material, não, repito, não dá para afirmar 100% que é um arco de anel, mas pelo menos da região mais densa, né, dos clumps que aparecem naquela região mais densa, aglomerados de partículas. Tá? Mais ou menos a estimativa é aqui de até 10 quilômetros. Então, uma espécie de, a priori, conclusão poderia ser que essa estrutura ressonante, ela pode estar, sim, confinando esse material mais denso dentro do anel de Kauar, tá? Porque, mais ou menos, a largura da ressonância, ela é comparável com a largura esperada para o arco de anel. Bom, então tem aqui o resultado das 3 simulações individuais para esses 3 pontinhos que estão aqui, tá? Eu vou ficar devendo esses 3 pontos aqui, mas, enfim, está no artigo para quem quiser dar uma olhada. Então, essa aqui está aqui no centro da ressonância, é a que aparece em cima, tá? É o harmônico principal, 6 lambda do Wayward, menos lambda da partícula, menos o bar π da partícula, menos 4 vezes o bar π do Wayward. Tá? E aqui tem os outros harmônicos. Tá bom. O segundo harmônico, não dá para dizer que ele está librando, mas tem alguns episódios aí em que ele parece, né, está com uma certa vontade aí de oscilar em torno do ponto de equilíbrio. Aqui, claramente, uma libração em torno de 0, e para esse ponto aqui, para esse harmônico também, claramente, também uma libração em torno de 0. E aqui temos a excentricidade, então, o comportamento da oscilação da excentricidade para esses 3 casos, esses 3 pontinhos brancos que eu estou mostrando, tá? O centro da ressonância e regiões próximas da separatriz. Eu poderia ter colocado um ponto aqui também, né? Agora que eu estou pensando, mas enfim. Um ponto aqui nesse harmônico, que nem eu fiz aqui, para esse harmônico terceiro, né? O segundo, vejam que o segundo foi totalmente tomado pelo primeiro, né? Está aqui um pico aqui do que seria o segundo, mas enfim, já foi totalmente tomado pelo primeiro. O terceiro ainda sobrevive, né? Sobrevive um pouco, poderia ter colocado uma simulação aqui, mas enfim. Bom, a gente fez também uma análise do espectro, tá? Então, o que é o espectro? Aqui a gente, em lugar de fazer um mapa dinâmico, vai variar apenas o semi-eixo, ou seja, vai ser uma varrida unidimensional, né? Então, varia o semi-eixo aqui, novamente nessa região entre 4.020 e 4.040, mais ou menos, quilômetros, tá? Que é a região que a gente está mapeando nos mapas dinâmicos também, certo? 4.020, 4.045. E calcula o período, né? Ou seja, as frequências que aparecem nesse espectro, né? Ou seja, é um espectro mesmo, um espectro de períodos de frequência. Então, para cada ponto aqui do semi-eixo, eu vou calcular o espectro. Então, aparecem os harmônicos, o harmônico principal, o secundário, o terciário, etc. e tal. São 6 harmônicos que aparecem. Esse FIS 5 aqui nem aparece nas nossas simulações, porque já está um pouquinho mais fraco. Bom, e a gente calculou os períodos, né, variando a excentricidade do Wayward. 0,028, 0,075 e o valor máximo. Né? Então, para 0,075, o período da ressonância do harmônico principal, do multipleto principal, é 26 anos. Observem como a gente já esperava, né, que o período da ressonância é muito sensível ao valor da excentricidade do perturbador. Tá? Ele vai decaindo assim que a excentricidade do perturbador aumenta. Tá? É um resultado bastante esperado também. Um resultado bem curioso, mas que quando a gente vai olhar na dinâmica desse tipo de objetos afetados pelo J2, tá? Então, satélite Saturno, satélites em geral dos planetas gigantes, né, que são afetados também pelo J2, principalmente os internos, né?
temos que o período secular, né, o período associado ao delta-VAR-Pi, ele é menor do que o período da própria ressonância. A gente está acostumado, né, quando trabalha em dinâmica planetária, de que o período da ressonância é sempre menor do que o período secular. Tá? Quando eu lembro, as primeiras vezes que eu estudei no livro do Murray, o Solar System Dynamics, a dinâmica planetária, a gente espera que o período da ressonância seja bem menor, né, ordem de magnitude menor do que o período secular, né, que o período delta-VAR-Pi. Mas não é o caso nesses casos aqui de satélites. Tá? O período é comparável ou até menor do que o período da ressonância. Bom, então essa análise confirma a localização dos multipletos, tá? Batem exatamente em cima com os mapas dinâmicos, no 4025, 4028, 4031, 4034, 4040, etc. Tá? Tudo isso em quilômetros. E o aumento, sim, do domínio de cada multipleto quando a excentricidade do perturbador aumenta. Tá? Que aí se produz, então, aqui sim, né, essas regiões mais pretas, aqui é a região associada ao caos, ou ao movimento irregular, né? Temos uma parede aqui, outra parede aqui, né? Aqui já para o valor máximo no que seriam as separatrizes do harmônico principal, que é o φ1. Não, o φ1. Seria esse caso que está aqui. 0.149. Tá? Mais ou menos entre 4025 e 4035. 4025 e 4035. Tá? Então, batendo em cima com o resultado dos mapas dinâmicos. Aqui aparece o período da delta-VAR-Pi, 5 anos, o período φ1, 7 anos. Né? Aqui aparecem outros períodos também associados a outros multipletos. Enfim, tá lá no artigo para quem quiser dar uma olhada com mais detalhe. Bom, e a última parte do trabalho, já indo para as conclusões, seria a questão dar uma explorada na parte dos arcos ou dos aglomerados de partículas que surgem a partir das observações, tá? Não foi vamos integrar para ver se a gente consegue reproduzir arcos do nada, né? É porque esses arcos são apontados nas observações do anel. Então, o anel é altamente irregular e apresenta regiões densas de material que podem ser interpretadas como aglomerações de partículas ou estruturas em forma de arcos. Relembrando, né, ou se assemelhando ao que seriam os arcos, né, de alguns satélites pequenos, né, o arco de anel, né, no caso dos anéis de Saturno, também tem arcos nos anéis de Netuno, sim, que vocês mesmos já estudaram faz muito tempo, enfim. Então, arcos são estruturas até comuns no caso de anéis no sistema solar. Tá? Bom, então, o que a gente fez? Novos mapas dinâmicos, agora variando, como a gente quer ver se se produzem estruturas em forma de arco, a gente vai manter, eu nem falei isso, tá? Mas nos mapas dinâmicos anteriores, os ângulos, sim, tanto do wavelet quanto das partículas do anel foram mantidos iguais a zero. Tá? Isso para privilegiar, porque a ressonância 6.1, ela tem depende do harmônico, tá? Depende do multipleto. Mas a maioria dos multipletos, o ângulo crítico oscila em torno de zero. Tá? Temos aqui o φ1, o φ3, o φ2, em alguns casos, eu consegui algumas oscilações em torno de 180. Aqui já dá para ver, aqui ele dá uma oscilada, né, em torno de 180, depois volta a circular e tal. Mas esse φ2, ele quando ele oscila, quando ele libra, né, ele libra em torno de 180 graus. Então, ou a gente zera todos os ângulos iniciais, né, em 0 ou em 180, para privilegiar, digamos, o destaque, né, do ângulo crítico no qual a ressonância 6.1 vai ocorrer. Né? Mas, se a gente quer explorar os arcos, temos que variar agora a longitude média inicial das partículas. Tá? O lambda das partículas vai variar entre 0 e 2π, tá? Mantendo agora fixa a excentricidade
das partículas e do Wayward, tá? Que eu vou aqui assumir que o Wayward tem a sua excentricidade nominal 0,056. Tá? Então, o resultado é esse aqui, os mapas dinâmicos. Eu peço que, por enquanto, prestem atenção na parte da esquerda, né, na coluna da esquerda, que está mostrado, então, justamente, a longitude média inicial das partículas em função do semi-eixo maior inicial das partículas naquela mesma região. Tá? Para partículas inicialmente com uma excentricidade 0,025 e para partículas com uma excentricidade inicial de 0,05. Tá? Repetindo que a excentricidade do Wayward é 0,056, que é o valor inicial. Novamente usando o ΔE como indicador dinâmico. Aparecem os harmônicos aqui. Vejam como o centro da ressonância está aqui em 0. Então, e é interessante que, devido à construção do ângulo crítico, tá? O φ, né, quer dizer, o lambda, inicialmente, é igual ao φ. Tá? Porque se a gente zera aqui o lambda do Wayward, tá? E o varπ do Wayward, e o varπ também da partícula, o lambda é igual ao φ. Tá? Então, o ângulo crítico inicial é igual ao lambda inicial. Então, vemos aqui as oscilações ou as librações em torno de 0. E observem aqui, né, esse é o φ1. Devia ter colocado aqui. Mas, enfim, esse é o φ1 e esse é o φ2. O φ2 libra em torno de 180. Tá aqui o centro da ressonância. Está aqui o φ3. Os multipletos ficam cada vez mais evidenciados quando a gente aumenta a excentricidade das partículas. Aqui aparece o φ1, φ2, φ3, φ4. Tá? Então, oscilação em torno de, libração em torno de 0, 180, volta para 0, esse aqui é 180 de novo. Tá bem fraquinho aí, mas enfim. E, bom, isso aqui não é outra coisa do que a gente já tinha obtido, tá? Ou seja, os multipletos da ressonância 6,1. Agora, nessa coluna da esquerda aqui, o que a gente fez? Pegou o valor final, tá? O valor final da longitude média das partículas em função do semi-eixo final das partículas para cada simulação. Tá? São 22.500 simulações aqui. Para 0,025 e 0,05. Tá? Mesmo valores daqui. Tá? Repetindo que são valores finais. Bom, e a gente observa aqui alguns locais de aglomeração, que eu chamei de clumps, né? É o clump, e esses clumps estão posicionados justamente nas localizações dos multipletos, né, do φ1, φ2, φ3, etc. Então, aqui tem o clamp do φ1, o clamp do φ2. Aqui temos o clamp do φ1 muito fraquinho, o clamp do φ2 um pouco mais evidenciado, aqui o clamp do φ3 um pouco mais também. Tá? Mas ao que parece, ao que tudo indica, é que, aumentando a excentricidade das partículas, os clamps vão desaparecendo, ou vão ficando cada vez mais fracos. Tá? Claramente, aqui, para a excentricidade pequena, os clamps são mais significativos do que para a excentricidade grande inicial das partículas. Isso indica que, para haver a possibilidade de observação de clamps, ou para encontrar os clamps a partir das simulações numéricas, o anel não pode ser muito excêntrico. Tá? Não pode ter uma excentricidade acima de 0,02, 0,03, alguma coisa do gênero. Tá? Já para 0,05 aparecem, mas muito mais modestamente. Tá? Eu lembro até que fiz aqui uma outra simulação para 0,1, tá? Ou seja, um anel com uma excentricidade talvez pouco realística, né? E para 0,1 não aparece nenhum clamp. Tá? Ou seja, aparece o registro aqui dos multipletos, mas não se observa aglomerações de partículas naqueles locais. Então, essa é uma conclusão também, né, de que o anel tem que ter uma excentricidade da ordem de alguns centésimos, né, 0,01, 0,02, alguma coisa assim, para poder reproduzir dinamicamente os clamps. Quem que está segurando, ou seja, qual o mecanismo dinâmico que está produzindo esses clamps? Certamente a ressonância 6,1 entre o Wayward e o anel, tá? Como está sendo mostrado nessas simulações aqui. Bom, indo para as conclusões, dizer que a dinâmica o ambiente dinâmico, né, da vizinhança próxima
do anel de Kawar revela uma estrutura com comportamento regular, tá? Porque o mapa dinâmico, digamos, da vizinhança, ele não mostra grandes alterações nos elementos orbitais ao redor do anel do Kawar. Tá? Então é um ambiente dinâmico tranquilo. A gente esperava isso, porque, claro, se fosse um anel instável, seria muito esquisito a gente estar observando essa instabilidade justamente agora, né? Bom, identificamos então a posição da ressonância 6.1 entre Weywood e o anel em 4.028 quilômetros, tá? Claro que devido à própria incerteza na posição do Weywood, tá? O semieixo do Weywood tem certeza, tá? Da ordem de... Não me lembro, depois o Bruno pode me ajudar, mas acho que são algumas dezenas de quilômetros, alguma coisa assim. Então, como o próprio Weywood tem incerteza no semieixo, né, a posição da ressonância também vai estar afetada por essa incerteza. Tá? Então, aqueles 30 quilômetros de diferença entre a posição do anel e a posição nominal da ressonância já estão praticamente embutidos dentro da incerteza da posição do próprio Weywood. Tá? Bom, o que fica bastante claro desse trabalho é que, como a gente esperava, que esse parâmetro, entre aspas, livre, né, não é livre porque ele está limitado por uma barra de erro, mas tem certo intervalo de incerteza, que é a excentricidade do perturbador, a excentricidade do Weywood. Ele tem um papel fundamental em determinar a estrutura dinâmica da ressonância 6.1. Para excentricidades relativamente baixas, menores a 0.075, a ressonância se separa de uma forma muito clara entre os multipletos da própria ressonância 6.1, cada um localizado na sua respectiva faixa de semieixo maior e separado por poucos quilômetros, tá? Vejam aqui, o principal está em 4.028, o próximo está em 4.031, 3 quilômetros de diferença, sem haver overlapping, tá? Porque, vou até ir um pouquinho mais para trás aqui, né, o resultado principal. Vejam que aqui não tem overlapping de ressonância. Bom, para excentricidade alta, já, se a gente expandir aqui o mapa, pode haver, claro, tá? Mas cada multipleto aqui é muito bem localizado, tá? Claro, aí aumentando a excentricidade, aí sim, já a coisa fica um pouco mais complicada, né? Para excentricidades maiores do que 0,1, os multipletos correspondentes ao φ1, o multipleto correspondente ao φ1 se torna o dominante, ele aumenta muito de tamanho, chega a 10 km, né, se solapando com o multipleto φ3 para excentricidades maiores a 0.06. Né. Esses multipletos para excentricidades baixas têm ordem de grandeza, de largura, da ordem de 1 km. Tá? 1 km. Ou seja, que se algum material, né, de partículas com certa aglomeração possam estar contidos aqui dentro, certo? Essa largura não vai ser mais do que alguns poucos quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, uma coisa assim. Tá? É o resultado que sai dos mapas dinâmicos e também das simulações. Bom, acho que isso aqui eu já falei. E, por último, sob a hipótese de que o anel tem uma excentricidade residual, tá? Da ordem de alguns poucos %, a gente não... Vejam que para essas simulações aqui, a gente não assume que as partículas têm excentricidade rigorosamente igual a zero. Tá? Tem aí uma certa excentricidade. Então, nesse caso, aglomerados de partículas, ou até podem ser arcos de partículas, que podem estar relacionados com os arcos que são observados, são encontrados nas simulações nas diferentes posições dos multipletos da ressonância 6.1. Tá? E isso está de acordo com as observações que apontam no sentido de que aquela região do material mais denso, onde são observados os arcos, tá? Existem partículas que se aglomeram naquelas posições com larguras que são mais ou menos da ordem do que a gente obteve nesse trabalho de poucos quilômetros. Tá?
Bom, eu vou ficando por aqui. Eu queria fazer a ressalva de que, apesar de que eu não falei, mas antes tarde, né, do que nunca, é que essas simulações não contêm nenhum efeito dissipativo, tá? É puramente gravitacional. Então, a priori, foi não, um resultado até surpreendente ter obtido esses resultados com uma análise puramente gravitacional, né, puramente conservativa. O que acontece se a gente coloca aqui efeitos não gravitacionais, né? Bom, aí só fazendo as contas mesmo, né? Claro, é um outro trabalho, né? Não sei bem quais que são as forças dissipativas que poderiam entrar em jogo. Lembrando aqui que efeitos de campos magnéticos, né, como acontece no caso de Saturno, não seriam tão viáveis, não sei, eu posso estar falando coisa errada aqui também, tá? Não é a minha especialidade, mas, enfim, bom, é um planeta não, né? Ele está em 43 unidades astronômicas, tem que avaliar aí quais efeitos dissipativos poderiam ser incluídos, que, somados com a perturbação gravitacional do Wayward, ajudem ou atrapalhem na sustentação do anel. Tá? Aí é um trabalho a futuro, deixo aí a brecha, né? Eu sei que várias pessoas aqui trabalham com efeitos dissipativos, enfim, e talvez seja um trabalho interessante para atacar num futuro próximo, em função também do aumento ou do ganho que a gente possa ter na precisão das observações. Bom, com isso eu vou agradecer um trabalho que foi recentemente publicado na revista Monthly Notice, né? Felizmente a gente conseguiu publicar antes deles começarem a cobrar da gente, então foi aí nos 45 do segundo tempo, né? Foi aceito bem antes acho que foi em outubro, né, que a Monthly Notice começou a cobrar, mas enfim, foi publicado e, como eu falei, um trabalho em colaboração com o Bruno Morgado, do Valongo, e o Nelson da Unesp de Rio Claro. E com isso eu agradeço e estou aberto aqui para perguntas. Obrigado, Adrian. Excelente apresentação, bem didática, né? Acho que principalmente para os alunos, né? Você passou uma porção de informações relativas a ressonâncias que acho que são bastante educativas, bem ótimos exemplos. Vocês exploraram realmente em detalhes aí essa ressonância 6:1. Bom, estamos abertos agora a perguntas, comentários, os coautores, alguém quer complementar alguma coisa? Felipe, por favor, pode falar. Opa, minha câmera aqui tá errado. Bom, vou deixar sem câmera para não atrapalhar o tempo aí. Parabéns, Adrian, obrigado pela ótima apresentação. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o caso da excentricidade do Wayward ser mais baixa, né? Porque eu acho que você deu uma boa explorada no caso no limite superior, mas talvez o limite inferior seja até mais realista, sabe? Então, queria que você comentasse um pouco. E também o efeito J2, né? Eu não sei se você pegou do meu trabalho de 2013 ou se pegou um valor um pouco mais atualizado. E qual que seria a influência disso no resultado? Obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que a ideia, como o Wayward, ele tem uma excentricidade com alto valor de incerteza, né? Eu não sei até que ponto esse resultado já foi melhorado, tá? Mas, a priori a gente falou, bom, vamos explorar esse intervalo aí, desde órbita quase circular até excentricidade máxima. Como a gente pode ver aqui, para órbitas de excentricidade baixa, os multipletos realmente eles aparecem com um domínio dinâmico bem menos significativo, né? O valor nominal da excentricidade é esse daqui, no painel superior direito, e aí sim, aí eles já se mostram com um certo grau de significância, né? Agora, se a gente coloca a excentricidade zero do perturbador, aí realmente, né, a ressonância quase que desaparece, né? Porque é o que a gente espera, né? Perturbador de órbita
circular, a rigor tem a ressonância, mas o domínio dela vai ficando cada vez menor, né? Seria o caso do problema circular restrito dos 3 corpos, né? Mas, enfim, não cheguei, eu acho que eu não cheguei a fazer exatamente para excentricidade zero do Wayward, agora eu não me lembro. Eu não diria zero, mas talvez mais baixo um pouco aí. Não. Talvez mais baixo, né? Poderia diminuir 10 vezes esse valor, ou não sei, 0,005. É uma boa pergunta mesmo, né? O que daria esse resultado? Agora, o valor do J2 é significativo? Então, o J2... sabe que aquele valor lá de 2013, ele é sim. atualizado, né? Até onde eu me lembro, acho que foi o Bruno que calculou, eu não lembro se eu peguei agora do 2013 ou se a gente recalculou de alguma outra forma. Talvez o Bruno possa me ajudar com isso, mas a questão é que o J2 tem um efeito fundamental aqui, tá? Se a gente coloca J2 igual a zero, não aparece nada dessas estruturas que a gente está observando aqui, tá? Principalmente esse splitting aqui, né? Essa estrutura em forma de multipletos aqui. Talvez explorar poderia variar o J2. Mais importante do que a excentricidade ainda, é isso? Exato. Talvez o efeito do J2 seja mais importante do que o efeito da excentricidade. O J2 está por aqui. Esse valor aí. Não sei até que ponto está, digamos, condizente com o valor obtido, né? Eu não sei se o J2 ele é calculado através de modelo, né? Não é dado pela observação em si, né? Então é interessante fazer. Claro, se aumentar uma ordem de grandeza esse J2, vai tudo, né? Acredito que não vai ser o caso, mas quer dizer, a gente provavelmente vai conseguir atualizar um pouco esses valores em breve. A gente tem vários dados que a gente está trabalhando e deve poder atualizar um pouco desses valores. Ótimo. Tudo que a gente possa aprimorar das observações vão indicar, né, até que ponto a gente explorou os limites corretos, né? Legal. Parabéns, novamente. Obrigado. Bruno levantou a mão. Não sei se o Bruno quer complementar alguma coisa. Quero sim. A gente fez algumas escolhas, né, ao longo desse trabalho, que foi utilizar os dados publicados, né? Então, isso valeu para o J2, então ele foi calculado em cima do seu artigo, Felipe, de 2013. E um outro ponto também é o próprio tamanho do Wayward, né? Que a gente precisa computar a massa do Wayward também, e aí a gente utilizou o raio de, se a memória não falha, foi 85? Sim. Que eu acho que foi o artigo do Mike no JOA, uma coisa assim. Só para dar um valor ali para a gente. E acho que é isso, principalmente é por aí. Ok, obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Alguém mais? Alguém quer fazer algum comentário, alguma outra pergunta? Lucas, por favor. Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem. Parabéns, muito bacana o trabalho, hein? Muito interessante, parabéns. Você mencionou os efeitos dissipativos, né? Foi a minha única dúvida. Esses arcos têm a diferença com os arcos de Netuno, de Júpiter, de Netuno, da excentricidade, né? É algo que lá é mais próximo de zero, né? Ou seja, na média, as partículas têm trajetória mais circular nesses arcos grandes, né? Então, aí que tá, né? A gente não conhece qual que é a excentricidade do anel, né? Do Kawar. Mas a tendência dinâmica dele é ter uma excentricidade maior do que as planetárias. Exato, sim. Devido ao fato da excentricidade, talvez as partículas tenham a tendência a ter um movimento relativo mais interessante do que os arcos planetários, né? Eu estou chutando, primeiro eu não conheço o assunto, é uma pergunta mesmo. A fricção entre as partículas desses anéis deve ser um fenômeno mais importante do que os outros efeitos dissipativos, não? Para ser sincero, eu não sei responder essa pergunta, tá?
Talvez o Bruno possa me ajudar aí, porque eu não sei bem quais que efeitos dissipativos, aliás, eu deixo em aberto essa pergunta, é muito interessante, poderiam ser adicionados aqui nesse sistema, né? Por exemplo, no sistema do Saturno, eu percebi que alguns trabalhos de vocês, inclusive colocam aquela força de arrasto de Lorentz, campos magnéticos. Isso. E aqui, campo magnético... Campo magnético não deve ser nada, não deve ter nada. Agora, aquela outra força de arrasto... Maré também. Maré não, talvez só para influenciar os dois, né? O arco em si não, né? Mas talvez... Aí, o fato dele ser excêntrico deve ter uma tendência a ter um movimento relativo, mas eu não conheço modelos de arrasto em anéis, né? A pergunta, já que tem tanta gente aí que trabalha com esse assunto, será que tem algum efeito relevante? Não sei. Eu posso fazer um comentário? Também, assim, precisaria ter alguns parâmetros físicos mais assim, saber do caso desse anel. Então, se você tiver ali, nessa parte onde ele é mais denso, você tiver uma quantidade de material, né, uma massa razoável, tem um efeito que pode ser relevante, que é o que é chamado de autogravidade, né? A autogravidade dele mesmo. Autogravidade naquela faixa, né? Onde ele é disperso, não, mas onde ele tem essa densidade. E também colisões, como você falou, quer dizer, você tem essas perturbações, elas induzem, né, ressonância, induzem o próprio achatamento, induzem uma certa excentricidade, e aí você tem um gradiente de excentricidade conforme você está um pouco mais próximo, um pouco mais distante, né? Então, isso gera colisões ali. Então, depende, isso que eu estou falando depende de uma informação crucial. Qual é a densidade de material que você tem ali, né? Quanto que você tem de material ali, para ver se a autogravidade é relevante ou não, para ver se a colisão é frequente ou não. Então, seria um pouco esse tipo de informação. Não sei se o pessoal da observação aí tem essa informação para dizer. O que a gente consegue medir é a opacidade, né? Quanto que esse pedaço do anel está tapando de luz. E aí, assumindo alguns tamanhos de partículas, algumas densidades típicas, né? Considerando alguns modelos, a gente consegue sim chegar em massa, vamos pôr assim, qual seria uma massa esperada para certas regiões. Não tem esses valores de cabeça, mas eu sei que dá para fazer. Então, eu acho que esses seriam os números para fazer umas continhas e ver se a relevância, né? Se é relevante ou não levar em conta esse efeito. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Silvia? Oi, Adrian. Não, eu tenho que sair agora. Só parabéns pelo trabalho, muito legal. Eu tenho várias questões, mas depois eu encaminho para você por e-mail, que eu tenho que sair agora. Parabéns para você, Bruno. Obrigado, Silvia. Nelson. Abraço. Obrigado. Tchau. Abraço. Ok, obrigado. Mais alguém? Nelson, por favor, Nelson. Obrigado. Só a título de, primeiro, parabenizar o Adrian aí. Seu seminário foi bem explicativo, como o Otton disse, né? E na parte final aí, Adrian, que você comentou a respeito das forças dissipativas, eu realmente não tenho uma vez que eu não converso com o Adrian a respeito desses projetos, tanto na parte de Saturno, que a gente trabalhou durante a pandemia, como agora nesses planetas anões, que é o verdadeiro problema que é a existência desses arcos ou desses anéis. Nesses, em particular, é mais complicado ainda, porque eles estão bem distantes do limite de Roche, né? E o que faz cenários de formação desses objetos mais difíceis por conta de estar distante, né? Os arcos de anéis dos planetas de Saturno, em particular, né, localizados bem distantes do limite de Roche, por exemplo, os arcos de Metone e de Ante, né, estão lá, né, fotografados, né, a próxima sonda espacial que for para lá vai fotografá-los, e
e a sua existência, assim como desses arcos, possíveis arcos, né, como o Adrian ressaltou bem, pode ser que seja um anel muito pouco denso em algumas partes, né? É um mistério. Se você colocar dissipação, qualquer que seja, baseado nos cálculos já feitos, aí, simulações numéricas para Saturno, é que provavelmente eles iriam se dissipar. Dissipar. Né? Essa seria... então, esse problema, para mim, é realmente um problema que eu queria ver a resposta. Né? É um problema que a ressonância está ali para ajudar, sem dúvida. E vocês aí na FEG trabalham com esse problema, a gente sabe. E a hipótese só pode ser, não tem muito por onde fugir, que é a reposição constante de material, né? Então, deve ter algum objeto ali, por exemplo, no caso de Hadron, é assim que se espera. No caso de Metone, é o próprio Metone que está realimentando por razões físicas aí, que aí já foge um pouco da minha praia. O Rafael, que trabalha com isso, pode explicar. Então, é um problema muito... Né, não pode passar desapercebido esse problema. Então, o trabalho gravitacional tem que ser feito, que é o principal. Né? É o zero. Sem essa base, não tem como começar do fim para o começo. Né? Essa aqui é a minha observação. Sim. Okay, obrigado, Nelson. Valeu. Eu estou vendo aqui no chat, o Jean, parabéns pela apresentação, Adrian. Obrigado. Qual a densidade média das partículas do anel? Densidade média das partículas do anel, Bruno? A gente espera que seja algo na faixa de 0,4. A gente acredita que são partículas de gelo de água. Então, esse é o grande problema, né? Porque se a gente tivesse partículas com uma densidade muito menor que isso, a gente poderia colocar o limite de Roche lá fora, né? Mas seria uma densidade muito, muito baixa e bem inesperada. Então, a densidade esperada, que é essa que aparece, por exemplo, nos anéis de Saturno, seria de 0,4. Ok. O Jean agradece. O Valério também mandou parabéns pelo trabalho. Valério. Jean, é gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico mesmo. Ok, mais alguém? Ok, eu tenho uma colocação, Adrian, queria pensar, suponhamos que, né, o deslocamento aí seja uma questão da barra de Eu, corrige e esteja o anel exatamente onde está essa ressonância. Essa ressonância confinaria o anel? Quer dizer, o que ela faria? Você mostrou ali os tripletos e tal, os multipletos, né, e aí você tem espaço entre eles, conseguiria confinar? A largura por exemplo, um ponto de partida, a largura da região ressonante que você encontrou ali são alguns quilômetros. Sim. A largura do anel, mesmo na parte mais estreita, é um pouco mais largo que isso, não é? Na parte mais estreita, o mínimo aqui é 7, né? 7 quilômetros. 7, 8, 7... Está próximo dali, né? Do que você tem. Sim, sim. Mas a pergunta é assim, coloca partículas ali, o anel seria confinado pela ressonância? Qual é a conclusão sua? Bom, teria que colocar exatamente onde ela está, né? Porque ela está, como eu falei, está um pouquinho mais corrida. Eu não fiz essa conta, não. Se tivesse, ela resolveria esse problema? Boa pergunta, não sei. Só fazendo esse mapa novamente. Porque você mostra a estrutura, né? Então, você tem... Tudo bem, se está dentro da vale daquele ali que tem a ressonância, fica ali. Mas aí você tem outro aqui. E entre elas, as partículas podem ficar ali também. É estável, né? Porque, no princípio, pode todo mundo ficar por ali. Sim. Mas, isso seria o suficiente para confinar, entendeu minha pergunta? Para confinar o anel inteiro, talvez seja uma resposta, digamos, um pouco otimista demais. Mas, pelo menos para confinar
partículas dentro dos arcos, sim. Aí a ressonância, ela realmente ajuda, né? Porque é isso que está sendo mostrado aqui. Elas se aglomeram exatamente nas posições dos multipletos. Agora, se o anel inteiro... não sei, Otton. Realmente teria que fazer outro mapa, né? Com o Wayward reposicionado exatamente na posição da ressonância e ver. Também não sei se vai mudar grande coisa, ou seja, eu acho que não muda muito, não. Eu acho que o que está aí é que vai ficar uma pequena posição, só que vai ser aí que vai estar o anel, né? Exato. Ok. A parte mais grossa do anel, por exemplo, esses 300 quilômetros aí, não, porque aí a largura do anel é muito maior que a largura da ressonância, né? Não, concordo. A minha pergunta era se você estivesse naquela região ali. A pergunta, no fundo, é a seguinte: o que a ressonância faz? Tudo bem, você coloca a partícula dentro de um daquele multipleto ali, ela fica ali, ela está presa ali. Agora, você tem uma faixa, a faixa toda. Algumas estão dentro, outras estão fora. Estão entre dois multipletos. E aí? Entre dois argumentos. O que ocorreria? Pensando assim, elas confinaria também? Né? Tentando pensar se a ressonância sozinha conseguiria fazer isso. Essa é a minha pergunta. Sim. Interessante. Interessante. Tem que analisar. Porque aqui, por exemplo, entre os multipletos, você vê que o movimento é bem regular, né? As variações de excentricidade são bem pequenas. E no meio do multipleto também, tá? Apesar de ele ser pouco largo, né? Então, assim, a priori, a função dos multipletos é confinar partículas dentro, mas o anel como um todo, não sei se eles têm uma função tão específica. Talvez se a excentricidade do Wayward fosse grande o suficiente, poderia ficar por aqui o material, não, por aqui dentro e tal. Mas os multipletos em si, acho que eles têm pouco efeito em confinar o anel, né? O anel como estrutura, digamos, né? Então, claro, aí fica um pouco reduzido o papel da ressonância em si para, digamos, ser o único mecanismo dinâmico que eu nem falei, tá? Mas, na verdade, está mostrado aqui. Tem outra ressonância aqui, a 1.3, tá? Eu acabei de voltar de um congresso agora na Bélgica, onde foi apresentado, não para o Kawara especificamente, mas para essa ressonância 1.3, porque essa 1.3, é engraçado, ela aparece também em Almea. Acho que você, Otton, tem um trabalho sobre isso. Tem. Chariclo também. Chariclo também, né? Então, a 1.3 spin órbita, né, com o objeto principal e o movimento médio aqui das partículas, também age para confinar, tá? Foi o que eu vi. Não está publicado isso, então não quero me estender nisso, mas ajuda, digamos, a confinar, as simulações indicam, né? E são simulações já mais do ponto de vista hidrodinâmico, tá? Já é uma coisa mais sofisticada. Ajuda essa ressonância 1.3, ajuda porque tem outros torques aí, enfim, ajudam a confinar também as partículas do anel. Então, parece que a conclusão provisória seria que, na verdade, não é um efeito único, né? Como que ambas ressonâncias se ajudam entre si para confinar essa estrutura em forma de anel. Certo. Ok, obrigado. Alguém mais, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? André, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns a Adrian, Nelson e Brunet pelo trabalho, muito legal. Apresentação bastante didática também. Só um comentário, que vocês estão comentando também, recentemente eu estive no GPS e eu também vi um trabalho que eles... o autor colocou, acho que um satélite Pastor, e aí ele viu que também, do ponto de vista hidrodinâmico também, que apenas um satélite Pastor confinaria também o anel. É um trabalho bem interessante. O Pastor estaria exatamente naquela região mais densa mesmo? Isso. Tá. Estaria na região mais densa. Certo. Eu achei como no caso de Metone, Adium, né? Isso, exatamente. E aí ele usa também, como você comentou, hidrodinâmica, então, um pastor apenas. Bem bacana. E qual que é o tamanho do Pastor? Eu não me lembro, mas... Tá, deve ser alguns quilômetros, né? Alguns quilômetros.
Só para comentar, só. Mas tá, obrigado, aí, André. mais uma vez. Obrigado. Isso faz sentido, né? Aquela ideia, porque aí você entra até a desculpa do limite roxo, né? Ele está se formando ali, tem um pequeno já crescendo, né? E aí ele ajuda a confinar mais ali, a região mais densa é onde está formando o satélite. Pensando, e juntando tudo, né? O problema da localização, do formato do anel e do limite roxo está bem interior. Pode ser. Interessante. Sim. Ok. Mais alguém? Bom, então acho que a gente pode encerrar aqui. Adrian, mais uma vez, muito obrigado. Excelente apresentação. Obrigado.